Qual a sede da sua alma? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a sede da tua alma? Sim, eu creio que todo ser humano, todos nós temos um anseio de vida, um anseio por existência, um anseio por viver algo mais profundo que as coisas desse mundo não conseguem nos dar. Você tem sede de quê? Eu prometi para mim que eu não ia citar Titãs nessa música, nessa pregação hoje, né? Você não lembra daquela música, né? Você tem sede de quê? Deleta, não vou citar Titãs. A gente não quer só comida, né? A gente quer felicidade e tal. Não vou citar Titãs nessa pregação. Ainda bem que não pedi para vocês tocar essa hoje, né? Não, essa não dá para tocar no culto. Sabe, uma certa vez alguém, falando do seu testemunho, me disse algumas palavras que marcaram. Uma pessoa me disse assim: eu estava com sede e cheguei ao fundo do poço. Eu fiquei pensando nesse sentimento da vida daquela pessoa, se sentindo no fundo do poço e com sede. Não deveria ser o poço o lugar que sacia a nossa sede? Mas ela estava falando daquela situação da sua vida como que estivesse dentro de um buraco onde ela não conseguiria sair e ainda estava com sede. Sabe aquele anseio da alma? Aquele anseio por algo a mais. E não é possível que o mundo consiga suprir esse anseio. E é claro que você entende que quando eu estou falando de sede aqui, não é a sede física, não é literalmente da sede de água que eu estou falando, mas é uma figura para falar de uma sede mais profunda. Eu não sei se você já teve essa sensação extrema de sentir sede. Às vezes a gente vai viajar, esquece a garrafinha de água, não tem água para tomar, não sei quanto tempo você já ficou sem beber água e sentiu aquela sede. Mas dizem que o ser humano só aguenta de 3 a 4 dias sem beber água. Sem se alimentar com comida, aguenta mais tempo. Mas sem água, só 3 ou 4 dias. Diz que, nunca passei por isso, graças a Deus, espero que você também não, mas quando a gente fica com muita sede, começa a ficar desidratado, depois de passar, inclusive, aquela ânsia, aquele pavor por ter que tomar água, parece que começa a dar dor de cabeça, tontura, parece que começa a dar uma desorientação geral, e dizem que há uma grande fraqueza, inclusive, nos músculos, porque, falando assim a grosso modo, o sangue começa a engrossar, falta água, né? Diz que a gente é 70% água, e a gente não consegue mais fazer nada. E esse anseio, essa fraqueza, essa necessidade de se hidratar, de beber água, de ter aquilo de fora que nos dá um novo vigor, é esse sentimento que é usado para falar aqui de uma maneira mais profunda daquilo que nós precisamos na nossa existência. Entende esse sentimento para a sua vida? Eu não sei se você já passou por um momento assim na sua vida, de fundo do poço e de sede, ou talvez está passando, mas se já passou ou está passando, fica comigo, porque Jesus quer falar para nós diante dessa realidade. Abra sua Bíblia em João 7, os versículos 37 a 39, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Até aqui a leitura desse texto bíblico. Olha que especial esse convite de Jesus. Se alguém tem sede, se você tem sede, venha a mim e beba. Simples assim. Jesus é aquele que quer saciar essa sede da nossa alma, da nossa vida. É simples, mas não é simplório. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. E para você entender isso melhor, eu preciso te dar um pouquinho da noção do contexto desse texto bíblico. Justamente porque o versículo 37, pode deixar ali na tela, André, ele situa esse acontecido, essas palavras de Jesus, no último e grande dia da festa, diz aqui. Mas que festa é essa que está falando? Era a festa dos tabernáculos.
Tabernáculo é uma outra palavra para tendas ou cabanas, sabe? Barracas, a gente diria, mas é um pouco diferente, né? E é uma festa que estava prevista no Antigo Testamento, lá em Levíticos 23, e o povo judeu ainda hoje, todos os anos, celebra essa festa, a festa das tendas. São 7 a 8 dias, começa num sábado até o outro sábado, onde todo judeu se muda para uma tenda, para uma cabana. E eles fazem isso, e naquele tempo era em Jerusalém que eles se reuniam para fazer isso. Hoje eles fazem em todo lugar que eles estiverem, tanto é que é comum você ver na casa dos judeus, no quintal, ou às vezes até na própria sacada, uma tenda, uma cabaninha, uma barraca improvisada. E lá eles passam no ano, então, pelo menos uma semana fazendo as suas refeições, vivendo naquela tenda. E sabe por que eles celebram essa festa das tendas? Para manter viva no coração deles a lembrança do cuidado de Deus para com eles, porque eles lembram da sua história, lá quando eles saíram do Egito, lembra? Eles eram escravos no Egito, Deus tirou eles do Egito, e por 40 anos eles moraram no deserto em tendas, barracas improvisadas. E justamente para nunca esquecer do cuidado de Deus com eles, durante aquele deserto da vida, e que tudo que eles têm hoje conseguiram conquistar foi porque Deus cuidou deles, é que eles anualmente celebram essa festa. Bonito isso, né? Inclusive vem dessa origem, digamos assim, a festa que em muitas comunidades nós ainda hoje celebramos como festa da colheita, ou seja, uma forma de lembrar e agradecer que tudo o que nós temos foi Deus quem nos deu, e é Ele que nos sustenta. Vem dali a origem dessa festa, e eles celebram isso até hoje. No tempo de Jesus, então, eles tinham que ir para Jerusalém, e lá literalmente eles acampavam em tendas improvisadas. Inclusive eu trouxe uma foto para vocês de uma dessas tendas, né? Literalmente assim, improvisa ali uma tenda e passa uma semana morando ali, para lembrar disso. E então o povo estava lá em Jerusalém celebrando essa festa, e no decorrer desses 7 dias tem todo um ritual, uma liturgia. E para resumir para vocês, nos últimos dias tinha um ritual que eles faziam de pegar água e derramar sobre o altar, e eles tinham que perceber aquela água escorrendo do altar, que representava a presença de Deus. Isso para lembrar especificamente de um episódio dessa caminhada no deserto. Lembram do que isso pode estar querendo referir? Quem lembra da história do povo de Israel, da caminhada no deserto, quando eles tiveram muita sede, deserto, não tem água, né? Quase morrendo de sede, foram reclamar com Moisés, e Deus disse para Moisés: bate com o teu cajado naquela pedra. Lembram disso? E da pedra fluiu água, e Deus milagrosamente nutriu o seu povo com água saindo de uma pedra, né? Coisa que a gente vê todo dia acontecer, né? Milagre, algo extraordinário. E para lembrar disso, no último dia da festa eles derramavam então água sobre o altar para lembrar especificamente desse episódio. E com essa visão na cabeça, com essa imagem, com essa liturgia que o povo acabou de fazer na cabeça, Jesus agora se levanta no final dessa festa e diz essas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Faz todo sentido, entende? Jesus está convidando para reviver essa experiência que o povo judeu conhecia muito bem, de ser saciado no deserto e ser mantido pela salvação de Deus, quando tudo parecia improvável. E Jesus agora está dizendo para essas pessoas, dizendo: tem uma outra sede mais profunda, que se alguém de vocês tiver sede, venha a mim e beba. Mas Jesus não estava se referindo só à água física, ele está se referindo, você já sabe, a esse sentido mais profundo da existência. Mas ele faz essa ponte com aquilo que o povo estava vivendo no último dia da festa dos tabernáculos. E então no versículo 38, Jesus continua dizendo: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que maravilha isso! Não é apenas você que vai ser saciado pelo encontro com Jesus, mas você pode inclusive se tornar uma fonte de água a jorrar de sentido de vida para outras pessoas. Além de você ser saciado quando chega a Jesus, você também pode levar essa água para outras pessoas. Olha que maravilha isso!
Não é verdade? Para mim, a imagem que vem na cabeça quando eu vejo esse versículo é aquelas fontes que tem assim vários andares, vários degraus, sabe? Tem um jarro embaixo do outro, assim, aí a água vai caindo de aquele jarro enche, transborda para o outro, transborda para o outro, transborda para o outro. É mais ou menos essa, acho que é a visão que está por trás aqui. Quando Jesus nos enche, nos sacia a nossa sede, sacia a nossa vida com a sua presença, isso vai transbordar em bênção para a vida de outras pessoas também. Olha que maravilhoso isso, diz no versículo 38. Ou seja, o que estava previsto para o povo de Israel já lá desde o início, porque quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu te abençoarei e você será uma bênção para outras pessoas. Lá em Gênesis 12 diz isso. Agora, no versículo 39, diz por que Jesus disse isso. E diz: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pensa, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, por isso diz no final ali que ele ainda não havia sido glorificado. A glorificação, glória de Jesus se refere a isso, né? A sua morte e ressurreição. E o Espírito, como nós vimos, veio 50 dias depois, quando eles celebravam a festa de Pentecostes, que era outra festa tradicional do povo judeu. E ali é que viria o Espírito Santo, e Jesus já estava se referindo a isso. E justamente hoje é o dia que nós lembramos do cumprimento dessa promessa, dessa palavra de Jesus, da vinda do Espírito Santo. E isso relatado conforme no livro de Atos nós lemos antes, Atos 2, 1 até 21. Só que essa questão do Espírito Santo talvez seja uma das questões mais incompreendidas, eu acho, da teologia cristã. Talvez o tema sobre o qual mais tem confusão no entendimento na teologia cristã, talvez é justamente sobre o Espírito Santo. O que, afinal de contas, é Espírito? O que, afinal de contas, é o Espírito Santo? Sabe, alguns fazem desse conceito só uma doutrina abstrata. Tentam simplesmente explicar por A mais B, de uma maneira racional, o que é o Espírito Santo, e isso, ao meu ver, meio que limita a compreensão do Espírito Santo. Mas por outro lado, eu vejo pessoas também que associam só a fenômenos extraordinários, a emoções, a sensações, sabe, aquele arrepio que a gente sente, e pensam que só isso é a atuação do Espírito Santo. Eu penso que nem 8, nem 80. Vamos tentar aqui brevemente entender um pouquinho do que é esse Espírito Santo. E eu penso que talvez já uma imagem para a gente entender, e talvez porque dessa grande dificuldade que a gente tem de entender o que é o Espírito Santo, é porque é algo tão maior do que a gente, permeia a gente de um jeito que é difícil de explicar. É mais ou menos como se o peixe quisesse entender o oceano, sabe? É mais ou menos assim. O oceano está em tudo, está dentro dele, faz parte de tudo, por isso é difícil, inclusive, de entender. Mas espero poder ajudar um pouquinho no entendimento do que é o Espírito Santo hoje. Na Bíblia, tem duas palavras que tentam descrever esse aspecto mais abstrato do ser humano, a dimensão imaterial do ser humano. E isso eu imagino que é pacífico para todos nós, né? Nós, seres humanos, não somos só o biológico, não somos só o material, não somos só as nossas células, a gente é muito mais do que isso, certo? Concordam comigo até aqui? Pois na Bíblia tem duas palavras que descrevem esse aspecto, essa dimensão, essa característica do ser humano: espírito e alma. Ok? E essas duas são muito mal compreendidas de maneira geral no nosso mundo. A palavra espírito, vamos dar uma viajada na Bíblia. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, você sabe qual é a palavra que está lá para descrever espírito? Ruach. E essa palavra ruach, literalmente, ela significa fôlego. E até interessante, eu gosto dessa palavra, né? Ruach parece que vem assim da garganta, né? Justamente de onde vem o fôlego de vida. E olha só, no hebraico, ruach, que é traduzido por espírito, significa literalmente fôlego, respiração. E alma, no Antigo Testamento, a palavra que nós traduzimos por alma é nefesh, que traduzido literalmente poderia simplesmente ser vida. Então, por isso, lá no texto bíblico de Gênesis 2, versículo 7, se eu não me engano, diz lá que Deus fez o boneco de barro, lembram dessa história? Fez o boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a palavra que está lá é Ruach Elohim, ou seja,
Nós éramos um boneco de barro. O que nos diferencia de um punhado de barro, ou de uma pedra, de uma argila, é que Deus colocou em nós o fôlego. E aí diz na continuação daquele versículo que então o ser humano se tornou Nefesh Hayah, alma vivente. Mas a palavra alma tem uma tradução hoje em dia meio complicada, meio esotérica, por isso a melhor tradução talvez seria um ser vivo. Deus soprou o fôlego de vida e por isso nós nos tornamos um ser vivo. Ou seja, somos diferentes só de uma pedra que não tem vida, não tem ânimo. Nós somos vida. E a palavra espírito e alma descrevem isso. No Novo Testamento, lembra qual é a palavra que é traduzida por espírito? Eu já falei ela aqui faz uns cultos atrás. Pneuma, que tem tudo a ver com vento também, né? Eu, inclusive, citei o exemplo, as máquinas que trabalham com a pressão do vento são máquinas pneumáticas, vem dali essa palavra. Espírito é vento no grego, no grego do Novo Testamento. E a palavra do Novo Testamento para alma, sabe como é que é? Psique. De onde vem, por exemplo, no português, psicologia. Né? Por exemplo, ou seja, alma é essa dimensão mais abstrata do ser humano, que é como que um vento, a sua mente, nós poderíamos traduzir assim. E agora, mais a título de curiosidade, sabe como é que é no latim? Latim não está na Bíblia, latim é mais da tradição posterior, mas espíritos, aí não acrescenta muito, mas sabe como é que é a alma em latim? Ânima. De onde vem a palavra no português? Ânimo. Né? E aí a gente costuma dizer assim, hoje eu estou desanimado. Quer dizer que você está sem alma. Olha só, essa é a conotação. Ânima, alma. E a palavra espírito, a palavra alma tem tudo a ver com isso, com essa dimensão do ser humano que não é só material, não é só tangível, não é biológica, não é só do sangue correndo das nossas células, é algo mais profundo, é essa existência humana na sua subjetividade, seus sentimentos, as suas emoções, as suas paixões, as interpretações que ele dá àquilo que acontece, aquilo que você acredita, os seus valores, os seus princípios, sabe? Alma e espírito é tudo aquilo que não aparece no raio-x, entende o que eu estou querendo dizer? Você não está se sentindo bem, e aí você vai no médico e ele faz toda a bateria de exames, mas não aparece nada no exame. É porque não é uma coisa física muitas vezes, não é? É coisas do espírito, da alma, é dessa dimensão do ser humano que não aparece nos exames, e é para essa realidade que Jesus está falando. Sabe, eu penso que no nosso mundo, a gente às vezes é permeado por uma visão muito racionalista, muito empirista das coisas, talvez fruto da nossa história, como a gente caminhou como humanidade, talvez por isso às vezes a gente tem dificuldade de entender o que isso significa. Sabe, eu acho que tem gente que pensa que o ser humano é só coração batendo, células circulando e é só isso. Não, nós somos muito mais do que isso. Nós somos vida, somos essência, nós somos toda essa parte mais abstrata também. E sabe, para você entender, eu espero que tenha de alguma forma ajudado, clareado o que é espírito, o que é alma na vida do ser humano, mas para mostrar o que Jesus está falando quando vem o Espírito Santo e toca na vida da pessoa, deixa eu te dar três exemplos. E o primeiro exemplo, né, eu acho que exemplos concretizam mais aquilo que a gente fala, né, porque até mesmo a gente cantou, ou canta numa música, né, que o Espírito é como o vento, a gente não vê, mas a gente vê os seus efeitos, né? Então eu vou trazer três exemplos para a gente entender um pouco o efeito, o que esse Espírito faz. E o primeiro exemplo é aquele que a gente lê na Bíblia. Você percebe no livro que nós lemos de Atos, antes no texto bíblico, a mudança de ânimo dos discípulos? Percebam, eles estavam trancados dentro daquela sala, sentados com medo, receosos, tímidos, porque eram perseguidos, porque mataram o mestre deles, e toda a sua expectativa de Jesus como Salvador, como aquele que transformaria o mundo, tinha ruído. Eles estavam literalmente no fundo do poço, ok? E eles estavam desanimados, mas de repente acontece algo, acontece uma transformação. E eu vou dizer assim, cai a ficha dentro deles,
de que tudo isso que aconteceu era para acontecer, e isso é a ação de Deus. Ou seja, na Bíblia diz, veio o Espírito Santo sobre eles, e o ânimo deles mudou, eles se encheram de coragem, eles se encheram de ousadia, e saíram falando para o mundo todo, até nós hoje, da palavra desse Jesus. Percebe o que é a ação do Espírito Santo na vida deles? Essa mudança de ânimo, do medo para a coragem, da timidez para a ousadia, da quietação para a inquietação de falar a mensagem de Jesus adiante. Percebe o que o Espírito faz, o que esse vento faz na nossa vida, como ele nos move? Um segundo exemplo também é um texto bíblico, e aí talvez você vai lembrar da história de Jesus com a mulher samaritana, lá de João 4, que Jesus inclusive usa também essa figura da sede, do beber. Um certo dia Jesus encontra com uma mulher samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos, à beira de um poço, e isso era meio-dia, e aquela mulher estava indo pegar água na beira do poço. Lembram dessa história? Ao meio-dia. Por que ela ia pegar ao meio-dia no sol escaldante? Justamente porque ninguém ia pegar água ao meio-dia, ela não queria ser vista por ninguém, ela estava discreta, escondida, a vida dela não estava legal, e ela vai lá e encontra com Jesus ao meio-dia na beira do poço, e Jesus diz para ela, me dá um pouco de água, e ela diz, como é que você, um homem judeu, pede água para uma mulher samaritana? Isso não cabia na cabeça dela, e aí Jesus usa essa ponte da água para dizer, se você soubesse com quem está falando, você pediria água, e eu te daria uma água que sacia a alma. Quem bebe dessa água do poço vai voltar a ter sede. É assim, né? Mas quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E aí a mulher não entende isso. Tá, mas você nem tem balde para tirar água do poço? E aí Jesus vai falando e mostrando para ela da presença desse Espírito. E aí Jesus toca no ponto crucial na vida dela, quando diz, chama o teu marido. E aí ela se assusta e diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, eu sei. Você já teve 5 e esse que você tem agora não é teu marido. E aí ela fica assustada e percebe que Jesus é profeta. E percebe que Jesus é o Salvador que está ali diante dela. E aquela palavra que está resumida ali transforma a vida dela. E talvez essa mulher que buscava saciar a sua sede da alma nos relacionamentos, talvez buscava saciar a sede da sua alma, se envolvendo de relação em relação, sem nunca achar aquilo que de fato sacia, ela é chacoalhada de uma forma tão grande que a sua vida é transformada. E ela sai dali contando para outras pessoas que encontrou o Salvador. E ela vai e chama toda a cidade para encontrar com Jesus. Lembram dessa história? Que mudança na vida dela. Isso é a ação do Espírito Santo. Percebe? Isso é a ação do Espírito Santo. Uma terceira história do nosso contexto agora. Eu lembro de uma certa vez, chegou na comunidade onde eu era pastor, um jovem, e a vida dele estava meio confusa, meio bagunçada, ele procurava aconselhamento com frequência, e cada aconselhamento que ele procurava, eu lembro que na conversa ele sempre enfatizava muito de que na outra igreja que ele participava, ele tinha se convertido. Ele disse, não, porque eu recebi o Espírito Santo, eu fui convertido e não sei o quê, e ele descrevia aquele momento da sua conversão, ele sabia até a música que estava tocando, o sentimento que ele sentiu naquele momento, né, a ministração daquele negócio, aquela presença do Espírito Santo, ele sempre contava para mim, eu só ouvia. E aquele jovem sempre pedia oração, inclusive, pelo trabalho dele. Mas eu sabia, por fontes não muito seguras, que a empresa que ele trabalhava, não vou dizer o ramo aqui, era meio metida com coisas meio ilegais, meio obscuras. E aí ele me pedia para orar pelo trabalho dele. Ele disse, meu chapéu, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu orava, Senhor, faça a tua vontade na vida dessa pessoa, faça a tua vontade, eu orava por ele. Aí passou algum tempo, aquele jovem me procurou de novo e disse, pastor, pedi a conta. Eu falei, é mesmo? Você pediu a conta? Pedi a conta. E aí ele disse, porque lá naquele emprego eu tinha que fazer coisas que não eram da vontade de Deus. Aí eu pensei comigo, não lembro se eu disse isso para ele ou não. Falei, agora é que houve conversão. Entende? Agora é que o Espírito Santo trabalhou nessa vida. Quando houve mudança, quando houve transformação. Não estou criticando os sentimentos, não estou criticando aquele êxtase, não, tudo legal, a gente faz, né, para chegar no coração, no sentimento da vida das pessoas também. Mas quando o Espírito toca realmente, não é só sentimento,
é transformação interna de vida, de caráter. Isso é que muda na vida. E a vida daquele garoto, de fato, transformou. Ele passou por maus bocados, ele tinha filhos já e tudo, só não passou fome porque a igreja lá se mobilizou para ajudar. Mas passou um tempo e a vida dele começou a deslanchar, porque agora ele estava sob outros valores, sob outra direção, sob outra coordenação. Entende o que eu estou falando? O negócio mudou aqui dentro. O negócio mudou aqui dentro. E aí a vida começou a fluir. Isso é a ação do Espírito Santo. A gente não vê, não dá nem para descrever exatamente A por B, mas o que é. Mas é isso que faz na nossa vida. Sabe, eu não sei qual é o poço que você se encontra, ou talvez já se encontrou. Eu não sei qual é a sede, ou qual é a fome, qual é a ânsia da tua vida, da tua alma. Eu sei que há muitas pessoas no nosso mundo que tentam preencher esse vazio, essa sede com os prazeres desenfreados do nosso mundo e acabam caindo no poço fundo dos vícios, das drogas, de tantas coisas que só nos prendem mais do que nos libertam. Eu não sei como tem sido a tua vida, mas o convite de Jesus é esse. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não fica procurando saciar a tua sede nas coisas desse mundo. Elas não podem saciar e muitas vezes elas só aumentam ainda mais aquele vazio. Vem para Jesus, coloca Ele como Senhor da tua vida, coloca Ele como aquele que coordena, que orienta a tua vida, e aí você vai poder participar daquilo que Ele está fazendo, que é o que pode saciar a nossa sede de vida, a sede da nossa alma. Querido Deus, Tu conheces a vida de cada pessoa que está aqui hoje. Tu sabes como nós nos encontramos, sabes a história de cada um de nós aqui. E colocamos tudo isso, Deus, diante de Ti. Tu sabes em quantas fontes secas, muitas vezes tentamos saciar a nossa sede. E hoje percebemos que essa sede só pode ser saciada por Ti. Por isso, Deus, derramamos a nossa vida e o nosso coração nesse momento diante de Ti. E pedimos, tira da nossa vida aquilo que não sacia. Tira da nossa vida aquilo que não alimenta. E coloca a Tua palavra, que é a água, que é o alimento que de fato pode saciar a nossa vida em nossos corações. Por isso, ó Deus, guia a nossa vida. Toma conta da nossa existência. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.